A paz do Senhor, meus amados, nessa oportunidade quero vos trazer a palavra do Senhor. Portanto, queremos ler a palavra de Deus nesta manhã, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nos diz: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Nós estamos trazendo a palavra do Senhor e denominamos esses momentos como pingos da graça. Deuteronômio 32, versículo 2, diz: Gotege a minha doutrina como a chuva, e destile o meu orvalho. Então, nessa oportunidade, a palavra que eu quero trazer a todos é crescimento espiritual. Acabamos de ler: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Pedro 3,18. Efésios 4, versículo 14, nos recomenda a crescermos em tudo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Efésios 4, versículo 15. O Salmo 92, o versículo 12, fala sobre duas árvores, a palmeira e o cedro. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Então, a recomendação bíblica para os servos de Deus é crescermos nesta caminhada. O crescimento é recomendado em todas as áreas: material, área física, natural, de que o homem, desde o seu nascimento, ele precisa crescer, se desenvolver, como a criança precisa crescer, se desenvolver. Na sua área dos seus negócios, a meta é crescer, o desejo é crescer, todos querem crescer. Mas eu chamo a atenção a todos, nesta breve palavra, para um crescimento na presença de Deus, crescimento espiritual. Todo crescimento tem o seu ponto de partida a partir do seu nascimento. E o crescimento na vida espiritual não é diferente. Nós crescemos a partir do nosso nascimento. Conforme João, capítulo 3, versículo 1 a 5, que Jesus fala a Nicodemos naquele encontro, dizendo: é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E ele fala por duas vezes, dizendo também: se não nascer de novo, você não vai entrar no reino. Você não vai entrar e você não vai ver o reino de Deus. Então, o ponto de partida para todo crescimento é nascer. E nós nascemos um dia na presença do Senhor. Nascemos para viver uma nova vida. Segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz: Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se tornou novo. Então, nascemos para viver uma nova vida na presença do Senhor. Então, você tem vontade de crescer na sua vida espiritual, que eu estou falando, a palavra que eu trago é sentido espiritual. Então, observe se você já nasceu para Deus. Você já nasceu para Deus? Está se desenvolvendo? Então, o ponto de partida para o crescimento é nascer na presença do Senhor. Nascer, conforme ele diz para Nicodemos, da água e do Espírito. É preciso nascer. O apóstolo Pedro, ele diz que nós fomos gerados de novo para uma viva esperança. 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 7, o capítulo 1 e o versículo de número 3, ele diz: Ele nos gerou de novo
para uma viva esperança. Então, nascer. Segundo ponto de nosso assunto sobre crescimento espiritual é, além de nascer, é preciso ser bem nutrido, ter boa alimentação, se alimentar bem. E o nosso alimento para crescimento é a palavra de Deus. O profeta Jeremias, ele diz no capítulo 15, versículo 16, achando as tuas palavras, logo as comi. Então, temos que nos alimentar da palavra. O alimento espiritual, considerado pão, e para o recém-nascido leite, é a palavra de Deus. Então, se alimente bem da palavra do Senhor. Achando as tuas palavras, logo as comi. Então, se alimente da palavra. Se você quer ter crescimento espiritual, tem que se alimentar bem, estar bem nutrido pela palavra do Senhor, que é o pão vivo que desceu do céu, né? É o pão que o Senhor Jesus deixou aqui para nós, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8, ainda diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, se você quer ter crescimento espiritual, gaste tempo com a palavra, se ocupe com a palavra. Se você não se alimentar da palavra, você não se desenvolve na tua vida espiritual. Então pense ao ouvir esta mensagem, receber esta palavra, que ela seja útil para a tua vida, edificante, e você possa refletir, eu estou crescendo, eu tenho me desenvolvido, como eu estou na presença de Deus, ou eu sou aquela mesma pessoa de quando cheguei na igreja, eu sou aquela mesma criança que nasci, mas não desenvolvi. Se você notar que não está crescendo, tem alguma coisa errada, pode estar faltando saúde. Uma criança com saúde, ela cresce. Portanto, se você é um servo de Deus, um filho de Deus que nasceu e tem saúde, você cresce. Então tenha saúde, a palavra de Deus é o remédio para te dar saúde e o alimento para te dar crescimento. Então, ser bem nutrido. Terceiro ponto que temos é que para crescer é necessário aguardar o tempo, viver o tempo, deixar os dias passar na presença de Deus, na vontade de Deus, tudo tem seu tempo. Você cresce com o tempo, você aprende com o tempo, você torna-se experiente com o tempo, isso é crescimento. Você adquire experiências com o tempo e você começa a sentir que você se desenvolveu na sua vida espiritual. Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, né? O seu tempo certo. Eclesiastes 8, versículo 6, diz que tudo tem o seu tempo e modo de acontecer. Tudo tem o seu tempo certo de acontecer e a maneira como acontece. Então, nesse tempo que você está vivendo, depois de nascido pela palavra de Deus, pela água e pelo Espírito, né? Depois de estar se alimentando da palavra, você durante o tempo vai se alimentando da palavra, então você cresce para a glória do Senhor. Então é necessário tempo. Por exemplo, aquele jovem José, que se torna governador no Egito, quando acontecem os primeiros fatos com ele, ele está na casa do seu pai com 17 anos. Ele é vendido, ele se torna escravo, ele se torna um preso, e o tempo passa, e quando acontece de ser chamado por Faraó, para que ele interpretasse aqueles sonhos, diz que José era da idade de 30 anos, então em Gênesis 37, versículo 2, José tem 17 anos, e em Gênesis 41, versículo 46, quando chega o tempo de o Senhor o levantar, o honrar, dar-lhe um crescimento, não só espiritual, mas um crescimento também de uma maneira que iria apresentar ele ao mundo, a todos, o seu nome ficaria grande.
Ele tem 30 anos, então 13 anos se passaram naquela provação. Então o tempo é muito necessário também. Então não se preocupe, o tempo está passando, Deus está trabalhando e você está crescendo. E para encerrarmos, o quarto ponto deste assunto hoje nós crescemos quando passamos por provações. Então saiba que tudo que você está passando, momentos difíceis, provações na vida, tristezas, angústias que vêm, não é para o seu mal, não é para a sua derrota, é para o seu crescimento. Tudo que passamos, tudo que sofremos é para o nosso crescimento. O apóstolo Pedro, ele escreve em 1ª carta, capítulo 1, versículo 7, dizendo, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, fé provada no fogo, na comparação com o ouro que é purificado no fogo. Então, nesse tempo de provação, você está sendo purificado no fogo e você tem uma fé muito mais preciosa do que o ouro que perece. Que aqui para os homens no mundo o ouro tem muito valor, se briga pelo ouro, se mata pelo ouro, se corrompe pelo ouro. Mas a prova da nossa fé, a fé que vivemos, é muito mais preciosa do que o ouro que perece. E ele ainda diz, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provada pelo fogo. A provação é como um fogo que queima, muitas vezes que arde, que nos leva a sofrer. Mas diz, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, provações também te levam ao crescimento. Provações não é para a derrota, provações é para o crescimento. Nas provações nós crescemos como pessoas, crescemos nos nossos sentimentos, crescemos toda a nossa vida interior, a nossa estrutura. Nós precisamos nas provações crescer. Crescer é ganhar resistência, é ganhar força. Uma criança, ele não consegue erguer peso, sustentar pesos, mas um homem crescido consegue levantar pesos, sustentar pesos, tem resistência, tem suporte, consegue suportar. Então, provações também nos fazem crescer. Portanto, se você está vivendo momentos difíceis, não desista. Essas provações não é para a tua derrota, é para a tua vitória, é para o teu crescimento, é para a tua prosperidade. Estamos falando de temas espirituais, mas também essas provações podem te levar a vitórias materiais, bênçãos materiais, prosperidades materiais, novas conquistas na tua vida. Tudo isso, nesses tempos que você talvez diz, a crise é muito forte, a luta é muito grande, mas saiba que esta luta, esta provação está te levando a um crescimento, e se você passar por ela, vivendo esta fé que é muito mais preciosa do que o ouro que perece, você vai ter um crescimento espiritual muito grande. Portanto, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, cresçamos em tudo, como Paulo fala a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 15. Cresçamos como o cedro do Líbano, que está registrado no Salmo 92, versículo 12. Aquela árvore de grande proporção, de uma boa madeira, de uma boa qualidade, que ela cresce em altura, mas cresce em profundidade, em raízes. Então cresça com estabilidade, cresça com segurança, cresça com raízes, mas não deixe de crescer, porque crescemos a partir do nosso nascimento, crescemos porque estamos sendo bem alimentados pela palavra, crescemos porque suportamos e passamos pelo tempo, e crescemos porque passamos por provações
mas as provações não vai nos sucumbir e nós crescemos para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja no teu coração e receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.